Hoje connosco, no Hora de Agir, António Costa Silva, engenheiro de Minas, professor do Instituto Superior Técnico e CEO da Partex, idealizou, escreveu e mobilizou contributos de mais de 1000 portugueses para aquele que será o Programa de Recuperação Económica e Social de Portugal, trazendo consigo importantes palavras para o médio e longo prazo. Carlos Pimenta, engenheiro eletrotécnico, foi secretário de Estado do Ambiente em Portugal. Com o Valorem desenvolveu projetos de utilização de biomassa para aquecer as escolas, criou mini-hídricas, eólicas e a primeira aldeia solar em Portugal entre o Alentejo e o Algarve. Mostrou sempre forte oposição e até ativismo contra o nuclear, o que eu e a minha geração lhe tenho de agradecer. Disse sim ao eólico e ao desenvolvimento de um cluster industrial do renovável em Portugal. E Sérgio Besserman Viana, professor do Departamento de Economia da Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenador estratégico do The Climate Reality Project no Brasil, ecologista, estuda as consequências económicas e sociais das mudanças climáticas globais há várias décadas, foi executivo do BNDES, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e acumulou ao longo da sua carreira tarefas e muitos prémios, sempre em coerência por uma luta por um mundo mais sustentável. Sejam muito bem-vindos. Esta é a Hora de Agir. Esta é a hora em que a Lusofonia semanalmente aqui se reúne para conversar sobre soluções para a crise climática. Hoje vamos falar sobre transição energética e este é um dos temas mais importantes. E como é tradição dos moderadores do Hora de Agir, também aqui eu deixo neste início de programa a minha opinião. Caiu nos braços desta geração a responsabilidade de fazer uma viagem onde não há bilhete de volta. Uma viagem só de ida rumo às novas energias renováveis. Caiu nos braços desta geração a responsabilidade de acelerar todas as mudanças de um ano 2021, onde, apesar da força da opinião pública, das gerações mais novas que se manifestam, continuamos a depender de 80% dos combustíveis fósseis para toda a energia que precisamos em todo o mundo. Que apesar do stress do calor, das tempestades fortes e destrutivas, dos incêndios, das secas, das espécies vivas que desaparecem todos os dias, continuamos com um modelo de desenvolvimento suicidário que despeja na atmosfera 110 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa que estão a aquecer o planeta. O grande desafio da humanidade nesta década é até 2030 o de descarbonizar a economia, tornando-a mais circular, mais verde, mais sustentável. Temos em uma hora de sol energia suficiente para todas as necessidades da nossa civilização industrial. E temos também na força do vento o potencial de em todo o mundo multiplicarmos por 40 a produção de eletricidade. Atingimos o grid parity. Em regime de mercado já é possível produzir eletricidade a partir das renováveis sem subsídios e o custo nivelado de energia é mais barato quando comparado com as fontes fósseis tradicionais. O que nos falta então para avançar mais e mais depressa? É o que vamos procurar saber aqui hoje com os nossos convidados que nos trazem a sua experiência e conhecimento. Será possível um sistema elétrico baseado no sol e no vento, com barragens que são pilhas hidráulicas, mas com o passar dos anos e com as secas mais profundas terá de ser dada outra prioridade diferente da produção de eletricidade? Que papel podem desempenhar aqui as baterias eletroquímicas? Poderemos nós, nos nossos países, ambicionar fazer o que a Florida Power and Light, nos Estados Unidos, acabou de fazer, estando a fechar 2 centrais a gás e a substituir por parques solares com grandes sistemas de armazenamento de energia com baterias? Poderá a produção descentralizada do hidrogênio como vetor energético ser uma política de coesão territorial, criando unidades de produção espalhadas pelo território, utilizando, por exemplo, as águas residuais das hectares para a eletrólise e substituindo com a sua densidade energética unidades industriais hoje muito dependentes, por exemplo, do gás natural? Ou será este um gás demasiado perigoso e as suas altas
pressões e a sua inflamabilidade desaconselha o seu uso? Tudo perguntas que precisamos de ver respondidas. Neste tempo, que não é de tédio, em que ameaças e crises globais vão obrigar as nações do mundo a conversarem e a gerarem soluções para desafios, também eles globais. Estamos num tempo em que iremos assistir à maior mudança do nosso paradigma energético, uma mudança que nenhuma geração antes assistiu. Escrevia o padre António Vieira: somos o que fazemos nos dias em que fazemos. Realmente existimos. Nos outros, apenas duramos. Este é o tempo de fazer, o tempo de existir. Os próximos anos são críticos e decisivos. Por isso, na transição energética, esta é também a hora de agir. Professor António Costa Silva, calcula-se a existência nos ativos das empresas de combustíveis fósseis como energia primária que cerca de 2.795 gigatoneladas de reservas estarão confirmadas. Portanto, uma grande quantidade, das quais se estima que para limitar o aumento de temperatura aos 2 graus centígrados apenas podemos queimar cerca de 20% destas reservas. Dizem até que isto é um subprime do carbono. Aquilo que lhe queria perguntar era se, na sua opinião, existe esta consciência no setor, se as empresas que trabalham com os combustíveis fósseis se não veem também nas energias renováveis uma possibilidade também de investimento, uma vez que neste momento nós vivemos esta necessidade de fazer esta transição energética e essa descarbonização da economia. Portanto, gostava de ter a sua visão sobre este tema. Sim, primeiro que tudo, muito boa noite ao Ricardo, ao Carlos, ao Sérgio, e é uma honra e um prazer participar aqui neste programa, que ainda por cima se chama Hora de Agir e está ligado ao Fórum da Energia e Clima e está direcionado para todo o espaço da língua portuguesa. Eu penso que nos países de língua portuguesa nós podemos ser motores desta transformação, desta transição energética. São países muito heterogéneos, mas há um potencial muito elevado praticamente em todos eles relativamente às energias renováveis. E nós temos que, para cumprir os desígnios da Conferência de Paris do Clima, até 2040, aumentar o consumo de energias renováveis entre 40% a 50%, reduzir 40% a 50% o consumo de carvão e reduzir entre 15% a 20% o consumo de petróleo, pelo menos no mundo. E isso é possível. E a crise do Covid demonstrou que, com a paralisação de alguns destes sistemas, nomeadamente o sistema de transporte aéreo e do sistema de transportes global, nós este ano de 2020 tivemos uma redução de cerca de 7% das emissões de CO2 do planeta e que nos leva a pensar. E para responder à sua pergunta, não existe consciência no setor dos hidrocarbonetos. Eu há mais de 20 anos venho alertando o setor, até porque trabalho nele em todas as conferências, para a necessidade de haver uma reconversão, portanto o setor estar na linha de batalha, na frente de batalha pela transição energética, apostar muito menos no petróleo, apostar provavelmente na combinação de gás com energias renováveis, mas ser um motor também na área de energias renováveis e ligar-se à questão da geração elétrica e térmica. E a questão que é sempre colocada quando essas questões se levantam é que a procura mundial de petróleo subiu nos últimos 30 anos. E subiu nos últimos 30 anos com exceção de 2. Ora, o que é que a crise do Covid veio revelar foi o colapso brutal do consumo de petróleo no mundo. E qual é o resultado extraordinário em termos da transição energética? É que o petróleo e o consumo declinou, o gás a mesma coisa, o carvão, mas o consumo de energias renováveis no mundo, neste período, manteve-se estável ou subiu. E enquanto tivemos a descapitalização completa de empresas como a Exxon foi uma das empresas fundadoras do índice Dow Jones nos Estados Unidos e foi removida desse índice, porque a sua capitalização bolsista caiu, colapsou, e durante 2020 tivemos cerca de 40% de aumento da capitalização das empresas que trabalham no setor de energias renováveis. E, portanto, uma das explicações porque nós não estamos a atuar e a agir é realmente a falta do sentido de urgência. E atenção, o planeta está-nos a dar sinais que são absolutamente brutais. Quando nós olhamos para o Polo Norte, nós tivemos nos últimos 30 anos o desaparecimento de mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. O gelo é um estabilizador climático da Terra.
porque ele reflete parte da energia solar. Se isso não acontece, o aquecimento dos oceanos torna-se irreversível, incontornável. Há um projeto internacional que é o projeto Argo, que é baseado em sensores que são colocados no oceano, sobem e descem em ciclos de 10 dias, dão toda a informação sobre as variáveis-chave, pressão, temperatura, acidificação, nível de CO2, volume de plásticos, volume de recursos biológicos. Qual é uma das grandes descobertas deste projeto? Nos últimos 30 anos deixamos que nos 3 metros superficiais da camada do oceano se acumulasse energia que é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia deflagrada nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Nós temos uma bomba retardadora no topo da camada do oceano e essa energia, quando se liberta para a atmosfera, gera os fenómenos climáticos extremos. E é por isso que eu defendo que tem que existir, é um projeto que pode ser português e europeu e eventualmente mundial, criar uma grande universidade do Atlântico nos Açores e na Madeira, porque são dos sítios do planeta mais indicados para indicar a interação entre a Terra e a atmosfera, entre o ar e o oceano. E o último elemento, que ainda é mais inquietante e que nos deve de facto levar a agir, é o que se passa na tundra ártica. A tundra ártica tem um solo gelado, o permafrost, a quantidade de carbono orgânico que está acumulado na tundra ártica são 1.500 milhões de toneladas, 2 vezes superior a todo o carbono orgânico que nós expelimos para a atmosfera. Isto é, se houver aquecimento da tundra ártica e a libertação deste carbono, então é que a vida no planeta se torna difícil. E, portanto, todas estas questões são importantes, mas o que é que falta? Falta coragem política, desde logo para acabar com os subsídios às energias fósseis. Nós continuamos a ter no mundo cerca de 400 mil milhões de dólares de subsídios anuais às indústrias fósseis, quando a retórica política anuncia que temos que passar para as energias renováveis e fazer a transição. Portanto, nós estamos bloqueados num sistema, embora haja muita esperança, mas estamos bloqueados. E porquê? Porque a Conferência do Rio foi em 1992. Nós chegamos ao ano 2000 com a totalidade de 25 mil milhões de toneladas de CO2 que eram expelidas para a atmosfera. E apesar de todas estas conferências e da retórica, nestes 20 anos do século XXI, passamos de 25 mil milhões de toneladas de CO2 para aqueles números que o Ricardo apontou. Se olhar para o ano, em 2019 nós chegamos a 34.700 milhões de toneladas de CO2. Quer dizer, com toda a retórica que existiu, no século XXI, as emissões de CO2 aumentaram 40%. Se nós não revertermos esta situação e apostar nestas soluções, dificilmente teremos vida no planeta no futuro, pelo menos a vida humana será difícil. Professor António Costa Silva, um dos factos que as pessoas realçam muito neste ano de 2019, que foi a redução das emissões na ordem dos 7%, o Acordo de Paris previa a redução de 5%, mas era 5% todos os anos, portanto nós todos os anos vamos ter que continuar a reduzir as emissões, porque o que conta é a concentração, porque é ela que provoca a alteração climática. Aquilo que lhe pergunto é o seguinte: nós neste momento, em termos desta transição energética e tendo em conta a intermitência das energias renováveis e o problema que existe que tem a ver com os equilíbrios que são necessários gerar no sistema elétrico, como é que, na sua opinião, poderão ser compensados os fechos da central de Sines e do Pego em Portugal? Que tipo de soluções é que o professor defende? É este caminho do hidrogénio, uma tecnologia imatura e com uma implementação a larga e neste momento ainda de uma sustentabilidade económica duvidosa, ou são as baterias eletroquímicas, é a biomassa que, ao que parece, não é muito explorada no nosso país? Como é que vê esse sistema do equilíbrio do nosso sistema energético? Penso que é uma excelente questão. Eu vejo uma panóplia de soluções, todas elas alinhadas com aquilo que se pode dizer a naturalização dos sistemas. Nós, neste modelo civilizacional em que estamos, afastamos-nos muito da natureza. Nós somos uma civilização que consome recursos a uma escala sem precedentes na história e transforma recursos em lixo. Há um estudo do US Geological Survey mostra que nos últimos 50, 60 anos nós estamos a consumir em termos percentuais hoje 618 vezes mais petróleo que há 60 anos atrás, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. Isto é insustentável.
Portanto, qual é uma das grandes soluções? É entrarmos em ruptura com este modelo de desenvolvimento económico e social, e é verdade o que diz, nós temos que reduzir as emissões entre 5% a 7% por ano nos próximos 30 a 40 anos para termos uma vida sustentável no planeta. E isso é possível fazer mudando o modelo económico e apostando, por exemplo, na economia circular. A economia circular é exatamente fazer o reprocessamento dos resíduos e é o reverso do paradigma que nós temos hoje. O nosso paradigma é transformar recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes. A economia circular é transformar o lixo em recursos. É, no fundo, fazer aquilo que a natureza já faz. Na natureza nada se desperdiça. Aquilo que pode ser resíduo de um ecossistema pode ser o alimento do outro ecossistema. E se olhar para a União Europeia, na União Europeia nós produzimos por ano cerca de 4 mil milhões de toneladas de lixo. Cada um de nós, dos 500 milhões de cidadãos da União Europeia, produz um volume imenso de lixo por ano, 8 toneladas de lixo por ano. Se nos olharmos ao espelho, temos que perguntar o que é que nós andamos a fazer. Nós assentamos o nosso modelo de desenvolvimento num consumismo desenfreado. E, portanto, a economia circular é uma solução. Os gases renováveis, como o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis, podem ser uma solução. Porquê? Porque o hidrogênio é o gás mais abundante no universo. Não é tanto na Terra, mas é no universo. E é a fonte de energia das estrelas. A luz do Sol vem da fusão nuclear entre dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio. E o hidrogênio tem uma versatilidade muito grande, porque pode servir de backup às energias renováveis, na questão do armazenamento, tem uma competitividade bastante elevada na mobilidade. Atenção que a mobilidade elétrica, a meu ver, vai funcionar nas cidades, que é um dos problemas que nós temos, e, portanto, a eletrificação da frota automóvel vai ser inevitável, mas para transportes de longa duração há uma competição entre os veículos elétricos e, por exemplo, as células de combustível, as fuel cells, funcionam com hidrogênio. Mas o hidrogênio tem um outro elemento também importante, pode servir de sistema de armazenamento. E o armazenamento, como o Ricardo colocou e muito bem, é uma das questões centrais de tudo isto. Porque nós temos as baterias, são também uma solução e elas estão a avançar muito rapidamente. Há um novo conceito de baterias que são baterias de fluxo, que é uma ruptura em relação ao paradigma que existe e que pode ser a solução em termos de futuro para o armazenamento de eletricidade a grande escala. A única razão por que o petróleo e gás continuam a dominar hoje é que nós conseguimos armazenar petróleo e gás e consumir quando queremos. Não temos isso com a eletricidade a grande escala. Essa vai ser uma das descobertas do século. Quando isso acontecer, vamos assistir à eletrificação crescente de todo o sistema elétrico e, portanto, vamos ter uma situação muito mais, digamos, sustentável em termos do futuro. Muito obrigado. Eu passaria até agora com esta reflexão também para o Engenheiro Carlos Pimenta, a quem agradeço também a participação no dia de hoje. Esta penetração de energia renovável em Portugal, em especial o eólico, foi muito criticada por uma coisa que se chama contratos feed-in. Existiu muito ruído em Portugal, com o qual eu desde já declaro não concordar, porque esses contratos foram essenciais para que Portugal hoje pudesse atingir a penetração de renovável que atingiu, e são essenciais também porque nós vamos chegar a 2030 e teremos que compensar por ano cerca de 2.500 milhões de euros no mercado de carbono para compensar as megatoneladas que emitimos na atmosfera. O que eu lhe pergunto também, a mesma questão, é na linha desta reflexão relativamente à questão do armazenamento. Esta intermitência, na sua opinião, como é que ela pode ser resolvida? Qual é a solução que melhor defende? Porque parece que este é o ponto, é um dos pontos principais quando se fala de transição energética. Viva, é um gosto estar aqui. O professor Costa Silva já deu uma aula, não é? E eu estou 100% de acordo com tudo o que ele disse, e entrando agora na eletricidade. Vamos lá ver, eu gostava agora de pôr o problema de energia dos dois lados, do lado da produção de energia final, ou seja, da transformação de energia, porque energia não se produz, é uma característica do universo, transforma-se, mas nós precisamos de energia para fazer qualquer coisa com ela, para nos iluminarmos, para nos aquecermos, para nos transportarmos, não é? Portanto, ninguém come carvão, ninguém respira gás, ninguém bebe petróleo, e se tocar num fio elétrico aberto, descarnado, também morre. Em qualquer destes 4 cenários morre.
No entanto, portanto, o que as pessoas precisam é de soluções para a sua vida. E aqui os países e as sociedades também são muito diferentes. Desde, se eu estou a falar da rede elétrica do Brasil ou de Portugal interligada com a de Espanha, estou a falar de problemas e de soluções de grandes redes interligadas. Se estou a falar de comunidades mais pequenas e mais isoladas, obviamente que as soluções são outras. Qual é a grande vantagem deste caminho que estamos agora a fazer e que chamamos de transição energética? É que para além de tudo, para além dos benefícios ambientais, porque tem menos gases poluentes para a atmosfera e outros resíduos, e menos perdas, é mais eficiente. O motor elétrico é algo de extraordinariamente eficiente. Portanto, quando comparamos, e além disso é modular, eu posso fazer isso ao nível de uma casa, de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade e da interligação de tudo isto. Portanto, eu quando falo de energias renováveis não estou só a falar destes gigantescos parques eólicos com muitas centenas de máquinas que podem estar no mar ou podem estar em terra. Estou a falar também de uma pequena unidade, como eu tenho na casa de Portugal, da família, 15 kW de energia fotovoltaica, com baterias, com uma pequena viatura elétrica que consome e que sei jogar em que a viatura elétrica também é a bateria da casa e amanhã pode estar a fornecer a casa, não tem nenhum problema técnico, é mais um problema só normativo. Portanto, a intermitência das renováveis é um falso problema, é um dado com o qual se joga, e joga-se de muitas maneiras. Se eu tenho uma rede muito interligada, aí o problema praticamente não existe, porque hoje sabemos prever com uma semana de antecedência, é o que se faz em Portugal, quanto é que cada eólica, não é cada parque eólico, cada máquina vai produzir daqui a 7 dias, às 3 da tarde e às 4 da madrugada, com uma margem de erro que se vai apertando e que na véspera já é praticamente de 1 a 2%. Se uma pessoa sabe prever a produção, sabe compensar se há eólica a mais, que pode usar essa eletricidade e não usar a água da barragem, ou não usar na central térmica a gás a turbina, ou lançar as reservas que tem numa albufeira ou em baterias. Portanto, isto hoje em dia não tem segredos. Temos países como a Dinamarca, que são pequenos e que têm 80% e mais, em alguns dias, de energia elétrica vinda das renováveis, e entre o armazenamento próprio, jogar com o consumo, as interligações com os outros países, não há memória de haver apagões de falta de luz. Mas eu queria insistir muito nesta ser modular, porque quando nós fizemos há 30 anos a primeira aldeia solar em Portugal, tanto jogámos com os fotovoltaicos, que eram caros, agora são baratos, mas também jogámos com o lado do consumo, frigoríficos de baixo consumo, lâmpadas de baixo consumo, tudo e as pessoas tiveram as suas necessidades satisfeitas, tinham iluminação, tinham frio, tinham calor e não estavam sequer ligadas à rede, porque a rede não chegava lá, não era uma opção. Muito obrigado. Aquilo que queria pedir agora era que não saia do seu lugar, nós vamos para um curtíssimo intervalo, voltamos dentro de poucos segundos. Até já. Estamos hoje aqui no Hora de Agir, estamos de regresso para esta segunda parte com António Costa Silva, Carlos Pimenta e Sérgio Besserman de Viana. Eu agora ia até ao Rio de Janeiro. Sérgio Besserman de Viana, como é que no Brasil tem estado este debate em torno da transição energética? O que pensa o Sérgio relativamente a esta mudança que no mundo precisamos de fazer? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade e pela honra de estar ao lado do professor Carlos, professor Antônio. Muito obrigado, Ricardo. No Brasil, nós... A honra é nossa, professor. Tradicionalmente, temos uma matriz dada ao peso da base hidrológica renovável. Infelizmente, por razões corretas de proteção à biodiversidade, já não é mais possível construir reservatórios expressivos. Há um espaço enorme para solar e eólica, que tem crescido, principalmente eólica, mas o sistema de incentivos e desincentivos de preços ainda não favorece uma transição com a urgência necessária, não só para o planeta, como também para a inserção competitiva da economia brasileira na economia
mundial, já que a precificação do carbono, mesmo que de forma pouco inteligente e progressiva, virá inevitavelmente. Nossas emissões, as emissões do Brasil, dependem muito menos de energia do que na grande maioria dos países. As emissões brasileiras são relevantes especialmente por mudança no uso da terra e floresta e agropecuária. A energia representaria 20%, considerando o desmatamento e agropecuária. Então, a nossa contribuição do ponto de vista de mitigação, de redução das emissões, ela efetivamente tem que se concentrar mais em interromper o desmatamento, principalmente da Amazônia, mas não só, e na conversão da nossa agropecuária para uma agricultura de baixo carbono. Tecnologicamente, isso é perfeitamente já conhecido, sabemos como fazer, é preciso planejar e efetivamente fazê-lo. Do caso da energia, o nosso problema acabou de ser excelentemente apresentado pelo professor Pimenta, e eu queria também mencionar que estou inteiramente de acordo com tudo que eu vi até agora. Nós temos uma questão que é o fato de que, como um percentual muito grande da matriz é hidrológico, é energia de origem hidroelétrica, um evento extremo, como uma estiagem no Sudeste, pode, como ocorreu 4 anos atrás, pela primeira vez, de modo que nunca se sabe para um único evento singular. Mas tudo indica que é decorrente das mudanças climáticas. Isso afeta a capacidade de geração de maneira brutal. O caminho é esse que o professor Pimenta acabou de apresentar. Nosso sistema elétrico já é integrado, então, com tecnologia e conhecimento, fazendo uma rede inteligente, o que viremos a ter de acréscimo solar e eólico pode se preparar para esses eventos extremos relacionados à queda de nível de reservatório. Estamos agora, é preciso que chova em janeiro e fevereiro. O maior dos reservatórios brasileiros entrará em situação crítica. Sempre lembrando que são reservatórios que não são voltados estritamente para a geração de energia elétrica. Eles também abastecem as cidades, as grandes regiões metropolitanas, que terão sempre prioridade em relação à geração. A nossa discussão aqui é a necessidade que fica muito reduzida no contexto do que o professor Carlos colocou. Mas ainda assim permanece a necessidade de uma geração de base firme, que independa de qualquer ciclo, porque uma eventualidade pouco provável, mas possível, e a boa gestão de risco recomenda toda atenção a isso, seria uma coincidência de ciclos. O ciclo eólico das melhores regiões produtoras de energia eólica do Brasil e o ciclo hidrológico são complementares, são em momentos diferentes do ano. Isso é uma maravilha, permite utilizar a energia eólica para aumentar o nível dos reservatórios, levar água. Mas, num contexto em que a estiagem seja grande, uma não compensa a outra no momento. Elas se dão em meses diferentes do ano. Então, nós precisaríamos de uma base de geração firme. A discussão que há é que o lobby mais poderoso é o usual, o dos fósseis, principalmente com a descoberta do pré-sal e a disponibilidade de gás natural que vem sendo queimado, então utilizado. Mas isso é fóssil. Haveria uma outra base de geração firme, devidamente calculada, nos suprisse alguma coisa entre 15% e 30%, com segurança e, ao mesmo tempo, não emissora de gases de efeito estufa? Certamente há. Vou reiterar que o mais importante é o que o professor Pimenta falou antes. É o manejo inteligente das diversas redes. Facilitado no Brasil, porque apesar de ser continental, o sistema está praticamente o país inteiro interligado.
Mas ainda assim a gente precisaria de uma base de geração fria. Provavelmente será um portfólio. Não deveria, na minha opinião, não há razão nenhuma para que seja fóssil, mesmo com a disponibilidade de gás natural, porque nós temos oportunidades. De um lado, sempre é uma discussão, evidentemente, mas de um lado pode haver, o painel do IPCC considera isso em termos globais, também no Brasil, há um espacinho para a nuclear. Os novos reatores são muito mais seguros, não sujeitos à produção, evidentemente, fora da lei de abastecimento para armas terroristas. Então, pode haver um espaço aqui. Pessoalmente, eu tenho trabalhado com outros no sentido de que o Brasil tem a oportunidade de ser uma espécie de campeão global na biomassa, especialmente com muito uso de biotecnologia. Nossa indústria florestal é a maior do mundo, a maior empresa do mundo, e outras. Nós temos pastos degradados absolutamente improdutivos numa escala extraordinária, o que permitiria geração de biomassa, ou seja, sequestro de carbono, em proporções gigantescas, que, se somado à agrofloresta e à regeneração, significaria um sequestro de carbono muito significativo. E a biomassa também poderá estar presente na geração de energia elétrica. Usinas térmicas a carvão vegetal, ou ainda, como está sendo proposto no Brasil pelo professor Tasso Azevedo, os grandes especialistas, e outros, o professor Carlos Nobre, diretamente de madeira, elas no Brasil são muito possíveis, porque o sistema estando interligado, onde quer que a térmica seja construída, ela abastece qualquer região do Brasil. Mas, Sérgio, de todas as opções que mencionou, qual é a sua verdadeira proposição? A minha proposição é biomassa. É a utilização de biomassa sob as mais variadas formas. Isso não influi na produção de alimentos no Brasil. Isso significa um grande sequestro de carbono no Brasil e em outros países, pode ser. Grande sequestro de carbono e aproveitamento da eficiência propiciada por um sistema já interligado. Não defendo o nuclear e nem há isso no governo brasileiro. Mas poderia ser um pequeno pedaço do... E, principalmente, o que já foi comentado, a nossa grande esperança é um aumento na eficiência das baterias, né? E, dadas as capacidades solares e eólica no Brasil, e sendo o nosso problema uma questão de coincidência de ciclos, de energias que dependem de ciclos, a solução mais importante é que o professor Pimenta colocou, não é a menor dúvida. O que é que, na opinião do Carlos Pimenta, se pode fazer no curto prazo em termos de transição energética? Eu penso que há coisas que se podem fazer no curto prazo em todos os países onde este programa tão bom que motiva a ação, uma delas é a produção descentralizada. Eu tenho experiência em casa há 15 anos, em Portugal, comecei por instalar os primeiros painéis caros, depois fui expandindo cada vez mais baratos, os do ano passado já são muito mais baratos, e isto, os americanos têm, os ingleses têm um nome fino chamado prosumer, que é o produtor-consumidor, mas que numa aldeia, mesmo pobre e sem ligação à rede, isolada, os painéis fotovoltaicos hoje são baratos, podem ser até mais, e depois não têm custos de manutenção, têm mão de obra de colocá-los, que dá alguma animação e fazer uma pequena manutenção, e se eu tiver umas pequenas baterias, podem ser baterias antigas de carros recondicionadas, eu posso ter, mesmo numa zona pobre, o necessário para ter o mínimo de luz, de frio, de medicamentos, de escola, etc. Numa cidade, numa quinta, numa fazenda, já é diferente, já posso ter um outro nível, nos milhares e milhares de metros quadrados de armazéns, de entrepostos, pavilhões gimnodesportivos, de escolas, de hospitais, quartéis, tudo isso são áreas enormes, mercados, parques de estacionamento, tudo isto pode ser feito
com geração local para uso, em primeiro lugar, no próprio sítio, e se estiver ligado à rede integrada, como é o caso do Brasil ou de Portugal, com exportação para a rede de eventuais excedentes que não possam ser utilizados localmente, o que até eu, em minha casa, faço uma coisa mais sofisticada, mas que é muito simples, a partir do telemóvel, muda a hora de carregar, de pôr a bomba de calor quando é necessário, ou carregar a viatura, para jogar com as horas de produção máxima e só armazeno para a noite aquilo que não consumi durante o dia, praticamente utilizo no próprio sítio 100% daquilo que produzo. E, portanto, entre a máxima sofisticação… com um período de retorno curto, Carlos Pimenta. As baterias, os painéis fotovoltaicos baixaram de 20 vezes o preço em 15 anos. 20 vezes. É imbatível. É a forma mais barata de produzir eletricidade hoje, a não ser nas grandes eólicas de diâmetro muito grande, 100 metros de diâmetro, 120 metros de diâmetro, ou seja, maiores do que um estádio de futebol, em termos do diâmetro varrido, e que essas em zonas como o Brasil tem no litoral, na costa do litoral atlântico, que podem funcionar 4.000 horas por ano. É uma coisa extraordinária, como se fosse uma central a carvão, uma central a gás, em termos da sua produção de energia. Mas, pensando nas coisas muito concretas, nós podemos, o solar é muito fácil de fazer, é muito modular, faz-se numa casa como se faz numa grande parque, e pode-se utilizar inclusive telhados e outras superfícies. Depois, outra coisa muito importante, o armazenamento, estamos todos de acordo, as baterias vão ser o telemóvel da energia. As baterias vão ser o telemóvel de energia. Elas estão a baixar entre o rácio do preço, a quantidade de eletricidade, densidade que conseguem guardar, e também o custo, porque estão a ficar mais baratas na sua produção. Em alguns anos chega aos 10% em relação ao ano anterior, o conjunto destas três coisas. E continuar esta evolução é seguir o mesmo caminho. E além disso há grandes saltos tecnológicos que o professor Costa Silva falou e que estão a ser trabalhados, são vários, não vale a pena agora dizer, mas vão dar um grande salto as baterias, quer em número de vezes da sua duração, o número de ciclos de carga-descarga que podem ter. Há um homem conhecido, que hoje ficou conhecido como sendo o homem mais rico do mundo, o homem da Tesla, que diz que tem uma bateria em preparação que aguenta 6.000 ciclos de carga-descarga, ou seja, uma viatura de automóvel aguentava 1 milhão de quilómetros desse automóvel sem mudar de bateria. Portanto, aí há grandes processos. E o outro vou utilizar uma palavra muito na moda, que é a digitalização, que é a eletrónica. Exato. A digitalização é outra coisa. Hoje em dia, num telemóvel que não tem que ser um iPhone de última geração, pode ser um telemóvel inteligente indiano ou asiático muito barato, consegue-se hoje controlar muita coisa de uma forma muito simples, como as apps, como as aplicações, os programas, muito simples. Isto permite gerir de uma forma muito eficiente. Por exemplo, a lei da União Europeia está a evoluir de uma maneira para viabilizar as chamadas comunidades energéticas. Ou seja, em vez de eletricidade ser apenas o domínio da Eletrobras, da EDP, das grandes empresas elétricas que produzem tudo centrado, e o cliente está no fim da linha a pagar a conta e tem um contador, não, por um lado o cliente passa a ser também produtor, também amanhã pode também armazenar, porque pode ter umas baterias desde muito simples até uma bateria de um carro elétrico. Não falámos ainda de uma coisa muito eficiente e muito barata, o transporte elétrico de 2 e 3 rodas. É uma revolução já em alguns países da África, nomeadamente da África de Leste, porque são motores super eficientes, carregam-se num instantinho, inclusive alguns são de troca de bateria, e são muito mais eficientes que as motoretas a petróleo e a gasóleo, têm muito menos manutenção, não fazem barulho e não poluem. E isso, em alguns países da África de Leste, começa a aparecer em grande, até com a experiência da Índia, que tem já em algumas cidades uma experiência em que os táxis de 3 rodas e os veículos de 2 rodas, se não forem elétricos, não podem andar no centro de algumas cidades por causa da poluição atmosférica, que é muito grande naquelas cidades com muitos milhões de habitantes. Portanto, eu sou apologista de que cada caso é um caso, a vantagem
hoje das renováveis e também da informática, da digitalização e da eletricidade, é que nos permite ir do muito pequeno até o país inteiro, fazendo com eficiência e com limpeza e mais barato, em termos do balanço, custo de investimento inicial e custo de operação e custo de manutenção. E assim chegamos ao fim da primeira parte do Hora de Agir, uma conversa que promete e que por isso mesmo também nós prometemos voltar na próxima semana com a segunda parte deste programa, onde depois de hoje termos falado de transição energética, iremos na próxima semana conversar sobre eficiência energética, mas sobretudo aprofundar a nossa conversa sobre crise climática e lideranças, também com António Costa Silva, Carlos Pimenta e Sérgio Besserman de Viana. Até para a semana que vem, à mesma hora, esta foi a Hora de Agir.